Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jonas. Vamos lá agora com a Escolástica de São Tomás de Aquino, né? A Escolástica é uma escola filosófica medieval. Tomar muito cuidado, porque quando a gente estuda história medieval, a gente pensa muito no São Tomás de Aquino e no Santo Agostinho, e muitos não percebem que a patrística de Santo Agostinho começa no século II e o auge dela é no século IV, ou seja, ainda na Idade Antiga, enquanto que a escolástica é século XII, bem depois, tá? Então, há um hiato aí na filosofia que nós estudamos, tá? Entre o século IV e o século XII. Esse período é um período de mudanças na Europa, surgem as universidades, tá? A, a, talvez a primeira universidade famosa da Europa é a Universidade de Bolonha, mas a mais famosa de todas é a de Paris, nesse período, tá? Essas universidades que eram comandadas pelos religiosos, pela igreja. Então surgem novas ordens que vão comandar essas universidades, principalmente os franciscanos e os dominicanos, tá? E graças a todo o contexto de mudança, com a expulsão dos mouros e com a abertura do Mediterrâneo, com o princípio daquilo que ficou conhecido como renascimento comercial e urbano, os escritos originais de Aristóteles é, foram recuperados e a partir disto Aristóteles passa a ser a base dos estudos durante a escolástica. Se durante a patrística Platão era o foco, na escolástica vai ser Aristóteles. Você não pode se esquecer disso, tá? Então vamos para São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai ser o grande nome aí da escolástica, tá? Ele é um dominicano, professor da Universidade de Paris. E ele vai unir Aristóteles à igreja de uma forma brilhante. É talvez o grande filósofo medieval, talvez não, é o grande filósofo medieval. E por Aristóteles ser mais complexo que Platão, consequentemente também São Tomás de Aquino é muito mais complexo que Santo Agostinho, tá? Lembrando que para os filósofos medievais isso cabe ao São Tomás de Aquino. O mais importante de tudo aí, tá? É que a fé se sobrepõe sobre a razão. Ou seja, ele vai usar Aristóteles, mas tudo para tentar dar uma racionalidade para a igreja, para Deus. Esse é o foco de São Tomás de Aquino, tá? Então, seguindo aí, ele vai romper com a ideia do Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, nós poderíamos chegar à essência de Deus. Afinal, para Platão, nós poderíamos chegar à essência de tudo a partir do mundo inteligível. Então, para Santo Agostinho, Deus é autoevidente. Para São Tomás de Aquino, Deus não é autoevidente. Nós não chegamos à essência de Deus. Isso claramente, para quem conhece Aristóteles, fica mais fácil de entender. O Aristóteles não falava que nós não somos capazes de chegar ao mundo divino, que nós não somos capazes de chegar àquilo que não faz parte da nossa realidade? O Aristóteles é o filósofo do mundo sensível, do nosso mundo. O São Tomás de Aquino vai fazer isto. Ele vai trazer Deus para o nosso mundo. Então, em vez de levar o homem até Deus, Deus é que vem até o homem. Essa é a grande jogada do São Tomás de Aquino, tá? Então, o que nós conhecemos? Conhecemos aquilo que Deus faz no nosso mundo. Isso é conhecido como providência divina. E aí ele se distancia de Aristóteles. Aristóteles não pensava em um Deus que influenciava o nosso mundo, tá? Teologicamente falando. Já São Tomás de Aquino acredita
acreditava nisso, então nós conhecemos os milagres de Deus, nós conhecemos aquilo, como que Deus interfere no nosso mundo, mas nós nunca chegaremos à essência de Deus, tá? Isso é muito legal e muito interessante. E talvez aí o mais famoso de São Tomás de Aquino são os 5 argumentos para a existência divina, tá? E esses argumentos, lógico, têm Aristóteles por trás. O primeiro desses argumentos é o movimento, aquela ideia do ato e potência, né, que a gente explica lá no Aristóteles. O nosso mundo está em movimento. Se ele está em movimento, alguém é responsável por esse movimento. Segundo o próprio Aristóteles, nada se move sozinho. Tá? Tudo depende de fator externo para que ocorra o movimento. Então, para São Tomás de Aquino, o motor primeiro é Deus, o Deus cristão. Tá? Lembrando que para Aristóteles seria aquilo que ele chama de mundo divino. A causa eficiente já é, voltando lá para Aristóteles, uma pausa aqui. Vocês viram que você precisa entender Aristóteles para entender São Tomás de Aquino, né? Não dá para entender separado o São Tomás de Aquino de Aristóteles. A causa eficiente, então, é a ideia de que algo fez, né? A causa eficiente é quem fez, ou seja, tudo é feito por algo externo também. Então, o nosso mundo foi feito por algo externo. Esse algo externo é Deus. E aqui fica uma dica: Deus é a causa não causada. Como assim, professor? Deus é eterno, o que é eterno não foi criado. Então Deus é a nossa causa, criou o nosso mundo, mas ninguém criou Deus. Contingência e necessidade. O Aristóteles fala que o nosso mundo é um mundo de contingência. Contingente é exatamente o acaso, ou seja, o nosso mundo é caracterizado pelo acaso, tá? E dentro desta lógica, o Santo Tomás de Aquino vai falar que o acaso só pode existir a partir do necessário, ou seja, o acaso não pode criar o acaso. Então, Deus é o necessário que criou o acaso, que seria o nosso mundo. Graus de perfeição. Então, para ele, assim, o Aristóteles dizia que nós buscávamos a perfeição do mundo divino. Então, nós vamos buscar em Deus, segundo São Tomás de Aquino, a comparação daquilo que devemos ser. Então, nós tentamos ser como Deus, embora Deus é um único ser perfeito. E por fim, a causa final, ou seja, dentro da filosofia de Aristóteles, tudo tem uma finalidade, então é teleológica, né, a filosofia de Aristóteles, e para São Tomás de Aquino, Deus é a nossa causa final, tá? Ou seja, ele é uma inteligência ordenadora que acaba gerando o nosso mundo e a nossa finalidade é buscar a Deus, tá? Além disto, tá? Nós temos também a questão da ética de São Tomás de Aquino. A ética aqui está ligada à política, é muito próximo de Aristóteles também. Então ele vai falar sobre a mediana, sobre a busca pela felicidade, mas diferentemente de Aristóteles, que acha que você chega, você é ético a partir da sua plenitude racional, para São Tomás de Aquino, você é ética a partir de Deus. Então, a felicidade que você busca é a felicidade eterna. O bem que você busca é o bem divino. Então, ele vai passar a explicação ética aristotélica voltado para o homem e o mundo sensível para uma busca em Deus. É por isso que para ele a política ela é dividida entre poder temporal e poder espiritual, tá? Sendo o poder temporal aquele feito pelos homens, tá?
é representado pelo Estado, já o poder espiritual é representado pela igreja. Então ele pensa que o Estado tem que estar subordinado à igreja, tá? O Estado tem que ser subordinado à igreja, logo ele pensa em um governo teocrático, com a igreja tendo poder sobre tudo. E como ele vai justificar isso? Ele vai falar que existe três tipos de lei: a lei natural, a lei humana e a lei divina. A mais fácil de você a mais fácil de ser entendida é a lei divina. Ou seja, é aquilo que liga Deus ao homem, é a busca pela eternidade, tá? É exatamente o que Deus espera da gente. O oposto da lei divina é a lei humana, que é a lei feita pelos homens, tá? Então aí, por exemplo, entraria o Estado, tá? O Estado que é responsável por isso. Mas essas leis humanas, elas devem seguir as leis naturais. As leis naturais é aquilo que Deus fez, mas que está ligado ao homem e não a Deus. Então, nós temos que buscar, por exemplo, a bondade, a virtude, a caridade. Isso tudo seria uma lei natural. Então, como que nós fazemos isso? Nós fazemos leis, que seriam as leis humanas, para que isto fosse possível. A partir do momento que você é capaz de seguir as leis naturais a partir das leis humanas, você consegue chegar até as leis divinas, que é chegar à eternidade ao lado de Deus. É isso aí, pessoal. Este é o nosso querido São Tomás de Aquino.